Portfólio A2 2021 Empreendedorismo, Criatividade, Inovação e Responsabilidade Social. Cultura surda e Libras no Polo. Meu nome é Sandra Piteri Dobbins, RU 2818665, Polo Juara, Mato Grosso. Trajetória histórica. A língua de sinais no mundo. Na antiguidade, pessoas surdas eram privadas de seus direitos como cidadão, consideradas incapazes, e em alguns países não tinham direito nem mesmo à vida, eram exterminadas. Apesar de não haver muitos registros sobre a origem da língua de sinais, foi por volta do ano de 1760 a primeira escola pública para surdos foi fundada pelo educador francês Abade Charles Michel de Lépée. A língua de sinais era utilizada para alfabetizar as crianças. Trajetória histórica, a língua brasileira de sinais, Libras. No Brasil, Libras, a língua brasileira de sinais, com o apoio de Dom Pedro II, o francês Ernest Rouet chega com a missão de fundar a primeira escola brasileira para surdos no ano de 1857, chamada na época de Imperial Instituto de Surdos Mudos, mudando depois para Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Essa escola funciona até os dias de hoje. Foi por meio dessa escola que os surdos brasileiros criaram a Libras, tendo como base a língua francesa de sinais. Cultura surda. A língua de sinais não é universal, cada país tem a sua própria língua. Apesar dos surdos terem a sua língua, e não significa que a inclusão seja uma realidade. Em torno de 80% tem baixa escolaridade e problemas de alfabetização, segundo dados da Federação Mundial dos Surdos. Os surdos lutam pelos seus direitos e sofrem com preconceitos, isolamento social e falta de oportunidades no mercado de trabalho. Cultura surda no Brasil. A Libras só foi reconhecida no Brasil em 2002. Segundo o censo do IBGE de 2010, a população surda brasileira é estimada em torno de 9,7 milhões de pessoas. Uma minoria dessa população é usuária da Libras. A acessibilidade em Libras se tornou obrigatória por meio da Lei 13.146/2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em janeiro de 2016. Atualmente, muitos ainda reconhecem seus direitos conforme a lei. Os ouvintes e a Libra. A relação interpessoal se dá por meio da comunicação, seja oral ou escrita, com os desafios de inclusão e possibilitar uma boa comunicação entre surdos e ouvintes seria formar e habilitar o maior número possível de pessoas em comunicação em Libras. Atualmente existem meios de comunicação para atender as pessoas surdas e uma delas é o profissional intérprete e outros por meio de tecnologias que alguns órgãos que já se adaptaram e é identificado com selos que indicam o atendimento aos surdos. Capacitação de ouvintes em Libras. Como a Libras se tornou uma língua oficial em surdos em todo o Brasil, existe obrigatoriedade do ensino dessa língua em todos os cursos de nível médio e superior. Nas empresas e corporações devem ser pensadas ações de inclusão e responsabilidade social em nossa sociedade. Valorizar a diversidade e promover a acessibilidade com incentivos aos funcionários ao aprendizado de Libra, promovendo uma maior interação entre os ouvintes e surdos. Praticando Libras. Experiências locais bem-sucedidas com Libras. 2 jovens da cidade de Juara, Mato Grosso, mediado pelo seu professor Kleber Severino Guedes, criaram uma luva robótica que decodifica em áudios movimentos da Libra. O protótipo foi apresentado na 7ª Amostra Estadual de Ciências, Tecnologia e Inovação, no dia 6 a 8 de outubro de 2015, no CPA em Cuiabá. O nome dos garotos era Adriano dos Santos Freire e João Gabriel dos Santos. O protótipo da luva. A luva está equipada com sensores nas pontas dos dedos. Os equipamentos que seguram a placa é uma braçadeira usada por corredores e outros equipamentos que foram utilizados foram retirados de computadores sem a utilização, ou seja, são materiais de baixo custo. Libras e cultura surda. O que pode ser feito em nosso polo?
divulgar mais a Libra, despertar a vontade de aprender essa língua em nossa cidade por meio de campanhas nas mídias e redes sociais, palestras nas escolas, divulgando a Libra de forma a despertar o interesse em aprendê-la. Obrigada.